Bem, galera, nós estamos aqui mais uma vez com Roleta Russa e dessa vez o episódio é um pouco diferente. Nós trouxemos aqui César. Olá. Pra... Não. Bem, pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou o César. Nós somos do canal Roleta Russa e hoje nós traremos para vocês um episódio diferenciado. Nós traremos para vocês a colisão de dois mundos, o Comics e os mangás. Eu escolhi Blade, a lâmina do Imortal, para ser o representante dos mangás nessa primeira fase. E eu escolhi um personagem pouco conhecido, Demolidor. Aproveitando o gancho da série que está na Netflix, eu particularmente não conheço nada de Blade. E parece que você também conhece muito pouco de Demolidor. Eu sinceramente sou um pouco meio relapso com o Demolidor. Eu conheci o herói muito tarde. Pronto. Uma coisa que é interessante na linha da Comics e que muita gente de mangá reclama é porque ela é muito extensa, né? Você vai ter muitos personagens, o número vai 600, 700, 800. Mas dentro desse universo você vai ter os que a gente chama de arco fechado, que são histórias começo, meio e fim, que trazem uma característica do personagem. Num comparativo com o mangá, seria o comparativo com as sagas. Tipo, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, não tem a saga do Santuário, a saga de Asgard e a saga de Poseidon? A revista que eu trouxe aqui para apresentar para Felipe e para a gente foi Demolidor Revelado, uma obra de Brian Michael Bendis e Alex Maleev, que é recente e traz toda uma novidade. Calma, pô. Eu ia passar, porra. Pior que ele ficou. Calma lá. Ele já passou por várias problemáticas, só lembrando, ele foi criado pelo Stan Lee, depois tem uma fase extraordinária de Frank Miller. E aí o que é que Frank Miller traz para Demolidor, antes da gente falar disso aqui especificamente, né? Ele dá uma humanizada e dá uma urbanizada no personagem. Pô, isso eu acho muito, um dos maiores, é a pedra fundamental do diferencial do comics pro mangá. É o fato de um autor criar e o outro assumir. E no mangá não existe isso. No mangá, o cara que cria é o cara que acaba a história ou ele entra em outra história, entendeu? Mas o personagem dele morre. Tanto é que existe muito mangá que sofre do mal repentino. Eu chamo isso de mal da morte súbita. Porque o mangá tá indo bem, de repente o mangá acaba. E acabou, tá ligado? Tipo, final de Jaspion. Ele passou a espada, explodiu o monstro e acabou, pô. Cosmic Laser! Tá ligado? Já no comics não. No comics outro autor assume, pode ser um autor muito bom, ou pode ser um autor que seja uma porcaria. Você pode ir pra frente ou pra trás. E aí é interessante nisso aqui, porque como eu tava falando, o Demolidor, do Frank Miller, ele vai ser todo fundamentado. Vão aparecer os grandes vilões, os grandes companheiros, né? E Brian Michael Bendis, ele vai nessa aqui, ele vai fazer exatamente isso, ele dá o passo seguinte. Faz essa desconstrução, o Demolidor ele revela quem é Demolidor, para a partir disso construir toda uma nova mitologia em cima do Demolidor. Em cima daquele personagem. Do personagem. E ele vai. Aí a partir disso ele vai te apresentando os vilões que são os clássicos, mas que são apresentados de uma nova forma. Os companheiros que também são clássicos e são apresentados de uma nova forma. E a partir dali ele sai caminhando até chegar no ápice que ele quer da história, né? Pra gente não dar muito spoiler também, até pra dar uma vontade de ler, né? Dar uma vontade de ler. O mal do século, o spoiler. Tá foda. Essa é a história que a partir desse mote ele vai fazendo toda uma reconstrução. E o interessante, pessoal, é que ele traz Demolidor do que você estava falando do novo ciclo que existe dentro do comics, é porque ele traz o Demolidor para os anos 2000, vamos dizer assim. O Frank Miller ele tinha escrito uma série muito clássica, extraordinária, mas que estava nos anos 80, anos 90. Brian Michael Bendis consegue trazer Demolidor para o ano 2000, para os anos 2000, 2010. Ele traz para o mundo da gente onde existe smartphone, onde existe a internet. Moderniza, ele moderniza. E o interessante é que a forma de narrativa de Brian Michael Bendis é interessante, que ele não é linear, né? A história, você pega uma revista e aí a história é linear, começo, meio e fim.
Já na outra parte da história, a história começa com uma semana atrás, aí tem um ponto aqui e uma semana na frente. É um Tarantino. É um Tarantino. Ele É um fica rodão de fazendo... aluguel. Na verdade, acho que Tarantino não criou isso. Se já existia, Tarantino já... existia, mas ele popularizou, ele mostrou pro mundo. Exato. E aí você vai ficando cada vez mais envolvido. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção nessa história é justamente isso. Bendis, ele humaniza muito os personagens, né? Mesmo o Demolidor sendo, pra quem não sabe, um homem cego, ele sofreu um acidente, ficou cego com um isótopo nuclear, né? Um radioativo, e ao ficar cego ele amplia todos os outros sentidos dele. Mesmo com esse lado fantástico, as grandes partes interessantes que existem nessa revista são com Matt Murdock. Se eu não me engano, ele foi o primeiro, não foi herói deficiente a surgir a temática assim, da deficiência. A deficiência, né? Ele foi o primeiro a ter essa ênfase nessa questão de superação da deficiência física. Isso. E aí é interessante que boa parte dessa história é com o Murdock, não é com o Demolidor. Né? É o lado humano, é ele brigando com outras pessoas, é o lado do advogado dele. Né? Ele tendo que brigar na justiça para provar que ele não é o Demolidor. No Japão, a galera gosta das coisas meio que muito divididas. Aí existem gêneros e subgêneros das coisas. Aí, por exemplo, tu tem o shonen, que é o clássico que a gente conhece, que é um Dragon Ball da vida, um Yu Yu Hakusho da vida. Aí tu tem o shoujo, que é o romântico. Aí tu tem o yaoi, tu tem um bocado de gêneros. Hoje em dia tá se mesclando mais. Por exemplo, o Death Note, que é um mangá que teve nome mundial, entendeu? Ele conseguiu ser publicado numa revista shonen, que é aquele pau-pou de Dragon Ball da vida, sendo Oi, já saiu, não vai ter, vai pra cá, já tem policial, né? O trailer policial. Que não é o gênero predominante da Shonen Jump, tá ligado? A Shonen é um mangá pra menino. Lá existe essa subdivisão, essa classificação muito clara neles, tá? Entendeu? Já o quadrinho, o comics, ele já é um diferenciado, que ele é o inverso, né? Você pode ter numa mesma revista diversos temas sendo tratados dentro dela, só que agora também o mercado americano está entendendo que é interessante segregar, subdividir os temas. Você tem um exemplo disso que vai ser a Batgirl, que saiu agora, a Miss Marvel na Marvel, que é segregado público feminino, público masculino, público infantil, público adulto. Há uns anos atrás saiu uma revista que era baseada no desenho de Batman, no desenho do Super-Homem, aquele Animated Series de 92, que era uma revista baseada no desenho, só que com um público bem infantil. Mas só para terminar, Demolidor Revelado também tem participação de outros personagens, que isso aí também é interessante dentro da Marvel. Ela busca os outros personagens para enriquecer a história e leva a um final extraordinário. Que Brian Michael Bendis, ele sempre faz isso. Ele vai, constrói e dá um final que você nem imagina, fecha a história, mas também já deixa um gancho para quem quiser vir depois pegar aquilo ali e dar sequência à história, né? E aí você faz o seguinte: ou você fica ali, como eu falei no começo, ou você vai ter a curiosidade de conhecer o que está para trás e o que está para frente. Essa é a parte que é interessante dentro dessa história. Mas a gente já falou demais de Demolidor e Baratos Afins, vamos falar um pouquinho de Blade. Bem, galera, como eu já havia falado pra vocês, eu trouxe Blade pra mostrar pra vocês. A Blade, a Lâmina do Imortal, não o Caçador de Vampiros, com aquele filme com Wesley Snipes. Exato. Tem seu mérito. O primeiro é muito bom. O diretor é Guilherme Del Toro, que Hellboy. Que vem Hellboy, que Labirinto do Fauno é massa. Mas o pior é que aquela porra daquele filme é quem começa toda essa onda de herói agora. Não, pior que ele foi o primeiro. Eu acho que ele foi o primeiro. Quem traz de volta essa onda de herói todinha é ele. Nos anos 90 foi o primeiro. Não, assim, o mérito maior é de X-Men. Mas Blade tem Blade é quem começa com uma de porra, dá pra fazer um negócio aí. Mas é outro programa. Outro programa, só a gente fala sobre Blade. O Blade Negro. O Blade Negão. Vamos lá. Eu trouxe Blade porque Blade ele tem uma arte peculiar para os japoneses, que é uma arte que respeita a anatomia, não tem aqueles olhos grandes esbugalhados. É uma arte que ela tem sua beleza, como a gente vê no comics.
Que a gente olha assim, tem aquela revista que você vê, pô, toda a anatomia do personagem, toda a musculatura do personagem, que é algo que o comic se especializou. O mangá não, o mangá já foi pela simplicidade. Entendeu? Se você for pegar a maioria dos mangás, ele tem traços simples. Cenário simples. Cenário simples. Nem que tenha cenário simples. Às vezes eles mais trabalham o cenário do que o personagem em si. Entendeu? Por exemplo, às vezes tu tem cenários extremamente detalhados que a expressão do boneco é só tá ligado? Um olho grande. Mas isso não tira o mérito de outros mangás. Não, Blade ele traz a história de um Ronin, que existe uma diferença entre o Ronin e o samurai. Essa aí eu sei. Essa aí sabe, né? Pronto. Essa aí, já não sou 100%. Já tem uma introdução aí no assunto. Aí pra vocês que não sabem, um samurai, ele tem que ter um mestre a servir. A partir do momento que ele não tem mestre ou ele perde seu mestre, ele vira um Ronin. Pelo código de honra do samurai, se ele perder o seu mestre, ele tem que realizar o seppuku, que é o harakiri lá, pra cortar a barriga, ser decepado, aquela onda toda. E o samurai que se recusa a fazer isso, ele vira um Ronin, ele vira um homem sem honra. E ele traz a história de Manjin, que é um Ronin. Agora, ele é um Ronin pelo motivo correto de ser um Ronin. Ele tinha um mestre dele, ele serviu o mestre dele, porém o mestre dele estava usando do poder que ele tinha no governo para explorar camponeses. Então, quando o camponês não pagava os altos impostos, os tributos impostos pelo mestre de Manjin, Manjin era o responsável por matar essa galera. Entendeu? A dar a lição capital a esse pessoal. Ele servia ao mestre, mas o mestre não tinha honra. Exato. Quando ele se deu conta do que ele estava fazendo, ele decidiu tomar uma atitude, que foi eliminar o mal pela raiz. Quem estava causando fome, desgraça e miséria para aquele povo era o mestre dele. Então ele decide eliminar o mestre dele. Só que ele eliminando o mestre dele, ele dá início a uma cadeia de eventos que vão levar à morte de 100 pessoas. Por causa disso, 100 pessoas vão morrer, que são teoricamente inocentes na situação dele. Aí o que acontece? Ele, na fuga dele, acontece algo para a vida dele que ele se martiriza por isso. Entendeu? Não é só o fato dessas 100 mortes, e sim tem uma última morte que ele se martiriza por essa morte. A partir dessa morte é que vem toda a história dele de evolução do personagem. Porque o que acontece? Depois dessa morte, ele recebe a dádiva de uma monja, que é uma monja lendária que tem 800 anos de idade, de ser imortal. Por se passar na era Edo, porque hoje em dia a Edo é a Tóquio, é onde fica a Tóquio, existia um distrito chamado Edo, existia um local chamado Edo que tinha 880 distritos dentro dele, toda essa história japonesa, que a gente não vai entrar outro. Que é bem explicado no mangá também, a parte histórica também é bem trabalhada. Que tipo, tem sempre aqueles asteriscos, como não é algo que é da cultura da gente, a galera sempre tem aqueles asteriscos dizendo, tipo, quando o cara se refere, sei lá, a era Tokugawa, aí o cara tem um asteriscozinho lá, você não vai ficar perdido, você não vai ter que ir pro Google, porque o cara vai dizer, ó, isso aí se refere a tal coisa, a era. Se você quiser saber mais, você vai lá pro Google. A história de Blade, a história dele se colide com a história de uma outra personagem, que é a Rin, ela tem uma vingança a executar. Porém, por que a história dele se colide? Por que a história dele se juntam? Porque a imortalidade dele não é para sempre. Ele não quer essa imortalidade, entendeu? Ele quer morrer para pagar os pecados dele. Certo. Ele não pode morrer, mas não quer dizer que ele é imortal. Só pra entender, ele é imortal, ele não pode morrer, mas ele não quer continuar nessa condição. Exato.
Ele quer pagar pelos pecados dele, ele quer morrer pra dar A penitência final. a penitência final à alma dele. Mas ele não pode simplesmente se entregar e morrer, pô. Ele quer morrer lutando, que seja, mas ele quer morrer. Aí só que o que acontece? Aí é revelado a ele que ele pode morrer a partir do momento que ele tem um objetivo na vida. Entendeu? A partir do momento que ele completa o objetivo dele na vida, ele pode morrer. Ali a imortalidade dele desaparece. Só que qual é o objetivo dele? Por causa das 100 mortes que ele ocasionou, ele decide eliminar 1000 malfeitores. Paralelamente a isso, vem uma galera que está enfrentando e eliminando todos os dojos de Kendo do Japão, para deixar um único estilo, um estilo superior. Entendeu? Aí o que acontece? Rin, a família dela era uma família tradicional de espada, de samurais, de uma escola de Kendo que foi eliminada por essa nova escola. Aí ela pega e se esbarra com a mesma monja que ajudou ele, e a monja dá a dica a ela, ó: o que você quer não é justiça, é vingança. Mas você não vai chegar muito longe não com sua vingança não. Você tem que ter alguém que faça isso por você. Entendeu? Aí é que junta a história deles dois, de Mandin e Rin. Ah, entendeu? Colide as histórias de Blade, do personagem que é o principal, com a Mandin. Um atrás de redenção, outro atrás de vingança. E os vilões de Blade, eles têm um carisma. Entendeu? Para começar pelo nome dos vilões. Tipo, o nome dos vilões são o nome de vocalistas, são o nome de integrantes de bandas. Por exemplo, Sid Vicious, tá? Um dos vilões é Sid Vicious. O outro tem um vilão que é Van Halen. Entendeu? Tem altas coisas assim que é bem interessante. O aspecto, a característica dos personagens, dos vilões. Uma das maiores diferenças e possivelmente um dos maiores muros que você vai encontrar para acompanhar o mangá é que, por exemplo, no comics a gente sabe aqui no Brasil, porque já vem lá de fora, quando vem pra cá a maioria já tá o arco encerrado, é que a gente vai ter esse final garantido. E a gente sabe quantas vão ser para terminar. A gente tem lá normalmente uma de 12 edições, um de 10, de 4 edições. No mangá há a possibilidade da gente acompanhar isso durante anos. Por exemplo, Berserker já está há 25 anos aí no mercado e lançando coisa nova. Entendeu? Mas no mangá, isso assim, ele é um risco ainda maior para você. Porque como a gente disse, no comics tu tem aquilo, né? São os arcos. Que chega a me saciar, pronto. No mangá, pô, a gente assim, a gente pode ficar órfão e sem pai nem mãe e acabou. Se a gente bota a mão na cabeça e perde o desespero. Tô entendendo não, velho. Acabar. Se o cara morrer, por exemplo, ah, caralho, tô entendendo. Não, bicho. a gente tem que porra, Libras. Exato. Telepatia. Esse bicho aqui. Não, tu e ninguém no mundo. Eu falei assim, ó. Aí, morreu, cara. Eu tô morrer. Eu pensei que tava de... Mas sabe qual foi a leitura? Morrer mesmo. Não, achei que a leitura que eu pegasse a arma, não. A leitura que eu fiz é dizer, ó, acaba aí, tô matando pra acabar. Aí o que acontece? Existe esse risco muito maior pro mangá, porque são histórias longas. Pronto. Aí assim, no Brasil ele vai pegar, vão ser 15 edições. Agora eles vão ser 15 edições porque esse formato que vai ser lançado no Brasil é o equivalente ao encadernado da gente, que é uma edição um pouco diferenciada, que é, por exemplo, ela tem o dobro de páginas do que sai lá, do volume fechado, que sai lá, que é o tanco. E aqui ela tem o Big Tanco, que são 2 tancos numa... Que foi, cara? Esse Big Tanco eu falei sem saber, não. Ah, porra, não. Aí é foda, né, Ciclei? Tu vai dar informação pra gente falar. Vai. Porra, Ciclei, quer me fuder? Quer me fuder, me veja, porra. Pô, eu não falei Big Tanco, eu falei Big Tanco tirando onda, assim. Não sei se tá vendo desse formato, não. Então essa edição da gente é equivalente a duas edições do formato americano.
É, Japonês, cara. Japonês, pô, é. mas também do americano, então foda-se. O americano saiu É porque assim. americano é O 24 americano saiu páginas. assim, pô, 22 páginas na Blade. 22 páginas, Blade. A Blade saiu no formato americano, cada capítulo saiu no formato assim. Oxi. Deus tinha. Vamos lá. Ok. Bem, galera, é isso aí que a gente trouxe. É isso aí. A gente trouxe pra vocês a apresentação de dois mundos diferentes. Tanto pra galera que curte comics quanto pra galera que curte mangá. Vê aí o que vocês se identificam, o que vocês gostam. Comentem aí o que vocês acharam melhor. Agora, sem levantar bandeira, sem fazer aquele alarde todo. Exato, Por pouca coisa, né? A ideia daqui é a gente quebrar um pouco esse muro que existe, né? Eu- Entre um e outro, entre uma realidade e outra. Pra terminar, aí a gente vai ter que fazer Ah, é, né, meu irmão? né, Porra. fazer o... Dá. Troca-troca. Vou trazer um troca-troca aqui. É, Troca-troca exato. gostoso, pá. Eu, Aqui como no não conheço Blade. muito de Demolidor, vou adorar aqui, pá. E a ideia também é que a gente faça um próximo vídeo dando o resultado desse material. Feedback. Ele vai conhecer, vai dizer o que achou bom, o que achou ruim, e eu vou dizer também o que achei bom, o que achei ruim, já que eu não conheço a história. Outra coisa, dá um like, se inscreve aí no canal, dá aquela comentada, como a gente disse, vocês vão ter que fazer isso se vocês quiserem, obviamente. Ninguém aqui é obrigado a nada, mas se fizer é legal. Fazer um merchan aqui, né? Esse vídeo é patrocinado pela Bacamum. Este vídeo é um oferecimento da Bacamum com Geek Story, que agora não é Comic Story, mas essa porra da Ah, é. loja. Né? Bom, é isso aí, galera. Vai falar mais do que? Vai fazer chamada pra Bacamum? Tchau, caralho. Ah, vai isso aí, Tchau, galera. carai. Fica com o Jaspion, cara. O Fantástico Jaspion. Versão brasileira